Fechado a contratação do zagueiro Amorim, ele que veio da Série A2 do Campeonato Paulista e hoje teve uma coletiva cheia, mas importante. Eu acho que foi bem bacana de acontecer. A gente vai trazer aqui alguns pontos que conversa bem, né, com o torcedor azulino. Esse é o tema do vídeo de hoje, então vamos embora. Fala, meu povo, fala, meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa. Antes da gente começar, não se esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. É vídeo novo todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like, seu comentário são sempre muito importantes. Vamos lá, meu povo, falar. Eu trouxe aqui também um trecho, tá, da coletiva do Bonatelli, porque foram três. Teve o Robson Rodas abrindo a coletiva, né? Teve a coletiva do Moacir, né? Que foi a maior, mas também teve a coletiva com o Carlos Bonatelli. Então, naquela informação que a gente trouxe aqui no vídeo de ontem, né? A informação do GE, também a gente acrescenta, né? O Robson Rodas estar ali na mesa para conversar um pouco com o torcedor, tá? Isso daí eu achei bacana porque esclarece algumas situações, abre, obviamente, para perguntas e perguntas que muitas vezes são feitas pelo próprio torcedor, tá? E no momento em que o time tá ganhando. Sejamos honestos. Geralmente isso acontece quando o time tá perdendo, quando tá a maior pressão do mundo, então você faz para tirar a pressão, para tentar dar uma resposta para você diminuir, para dar 2 minutinhos de paz. E muitas vezes tudo que você fala acaba sendo usado contra você no tribunal, né? Ah, mas aqui não. O CSA resolve fazer quando as coisas estão dando certo. A gente concorda que a fase do time não poderia estar melhor. O time é o melhor ataque, se eu não estiver enganado, é a melhor defesa. Não sei se o Asa passou como melhor ataque, mas o CSA é o que tem o melhor saldo, né? Líder da competição de maneira isolada, um dos destaques da Série D como um todo, e a gente tá falando de uma competição que tem quase 100 times, então isso é algo que a gente precisa levar em consideração. Então, quando você faz uma coletiva dessa, eu acho muito importante, tá? A informação do Severo, só pra gente trazer aqui e fechar logo a contratação do Amorim, é o zagueiro, né, que veio do Voto Poranguense. A gente falou já um pouquinho no vídeo de anteontem, então vai estar aqui em cima para você conseguir assistir tranquilamente. E, obviamente, ele vem por empréstimo, se adequando muito à nova realidade do CSA, né? Então, ele vem por empréstimo. Teve lá uma condição de você ampliar o vínculo dele com a Votoporanguense. Ele vem emprestado, mais ou menos ali nos mesmos moldes do contrato do centroavante Lucas Lima. Então é isso que a gente tinha sobre o zagueiro e por que que a gente cita aqui e a gente vai trazer aqui as falas do Bonatelli também, tá? É que na coletiva, e o Bonatelli ele até cita isso, né, que praticamente o Lucão não deve continuar, tá? E é um CSA que já trabalha com essa possibilidade. Óbvio que ainda não tem martelo batido, mas é o clube já trabalhando com essa possibilidade. E também o Bonatelli faz questão de afastar qualquer tipo de ruído. Ele é muito claro do porquê que o Lucão está afastado e é muito claro também com a forma como o clube está agindo nessa situação. Inclusive, a maneira como o clube está agindo, pelo menos visto aqui de fora, eu vejo de uma maneira muito boa. E, pelo que eu conversei também, a postura do jogador, né, é totalmente compreensível. Ele tá resolvendo ali problemas pessoais, tá? Isso daí a gente foi também correr atrás dessa informação. Então, em cima de tudo isso, só pra gente fechar aqui o porquê, né, que eu gostei tanto dessa coletiva, a gente vai trazer aqui as falas do Bonatelli. Pelo momento, você evita qualquer tipo de burburinho e traz um contato muito maior com o torcedor. Então, deixa você que está aí do outro lado sendo parte do processo. Então, eu gostei bastante da atitude e gostei também do que eu ouvi, tá? Inclusive, tem algumas coisas que a gente vai passar aqui, mas é questão mais motivacional, né?
o Moassa, nosso querido Moassa, ele fez um balanço geral, né, do que é a estadia dele até aqui, né, no CSA, o que ele já teve de proposta, os momentos que ele tá aqui, ele fala também, né, de evitar fake news. Ele traz algumas situações, inclusive, de parar próximo ao estádio, aí o torcedor empurrar, né, literalmente empurrar o time até o trapichão. Ele tem uma frase que eu achei ótima, tá? Caiu no tapichão é caixão. Enfim, ele tem um estilão que eu particularmente eu gosto bastante. Ele é muito franco, muito sincero nas palavras. Então, às vezes ele fala algo que você nem perguntou, mas deixa você bem a par ali do que tá acontecendo no time. Dessa vez não foi diferente. Então, venho gostando muito das coletivas do Moassa. Me lembra muito, como eu já falei, lembra muito Marcelo Cabo de 2018 com a relação com o torcedor, né? Óbvio que eu não tô comparando treinadores, estilo de técnicos, mas eu tô comparando aqui a forma de se comunicar. E também me lembra muito o Muricy, sem papas na língua, um futebol mais raiz, né, como o pessoal gosta de dizer. Então, assim, a coletiva do Moassa, eu acho que deve ter aí uns 30 minutos, já tá no YouTube, então se você que tiver com tempo, quiser assistir toda, eu convido, porque realmente eu gostei, tá? Então vamos trazer aqui as falas do Bonatelli sobre o Lucão e também sobre questão de como o grupo está reagindo aí à questão de salários e tudo mais. Então, vamos lá, trazer as falas do Bonatelli. Então, até é importante a gente esclarecer, a questão do Lucão é uma questão de problema de saúde na família, tá? Então, problemas pessoais. O atleta nos procurou na semana passada, na quarta-feira, relatando essa dificuldade, e a gente, claro, entendeu, liberou ele no dia, conversou com ele, voltamos a conversar com ele na quinta-feira, dia da viagem, depois continuamos o contato com o Lucão sobre isso, tá? Estamos tratando de uma maneira muito reservada sobre o assunto, tá? Até porque a gente entende que, de fato, o problema pessoal deve ser uma maneira reservada, ser tratado, tá? E dessa forma a gente está tratando, e se tiver um desfecho, hoje o atleta não está aqui, tá? O atleta está indo para São Paulo acompanhar o procedimento com seu familiar, então é essa situação atual. A probabilidade é que ele não, hoje a maior probabilidade é que ele não retorne, tá? Porém, a gente está tratando com muito cuidado e muito zelo o assunto. E isso daí é a melhor forma, tá? As palavras do Bonatelli foram muito boas. Quando a gente se trata de futebol, muitas vezes a gente esquece muito o fator humano, né? Estamos lidando com pessoas, então a gente lida com egos, a gente lida com sentimentos, a gente lida, enfim, com diversas situações. E principalmente quando tem problemas familiares, enfim, né, não cabe a nós entrar no mérito, né? Então, assim, eu acho que nem adianta muito. Ah, mas por quê? Qual o problema familiar? Será que é problema familiar mesmo? Enfim, eu acho que isso daqui não vem ao caso. Eu acho que agora é o clube trabalhar com o que tem. E o que é que tem? Tá tratando o caso do Lucão da maneira que deve ser tratada. Tá trazendo um outro zagueiro, que é o Amorim. Deve ir atrás de outro zagueiro também, como o próprio Bonatelli também já externou aí na coletiva. E se o Lucão permanecer, excelente. É o CSA que continua com um excelente zagueiro. Se não, aí eu vou muito da frase do Moacir. Não adianta a gente ficar também. Ah, meu Deus, perdeu o Lucão. Tem que arranjar uma solução. Entendeu? Então, assim, a gente, óbvio que a gente torce sempre para o melhor da pessoa Lucão. E que o profissional depois, né, encontre aí o melhor rumo para sua carreira, caso ele não continue. E assim, até onde eu sei, é um excelente profissional também, tá? Agora vamos continuar aqui as falas do Bonatelli. Saber se houve realmente um encontro dos jogadores com o técnico Moacir semana passada. Como é que os jogadores têm reagido, o grupo? Porque, ao que parece, dentro de campo, isso não a gente não nota pela força de vontade, como foi dito pelo próprio técnico durante a sua fala. Mas como é que o jogador tem que se comportado diante da direção do clube, está fazendo aquilo que a gente vê aí do presidente Rodas, do próprio Ricardo, né? Todo esse esforço a cada momento para
sempre está suprindo um pagamento, né? A gente sabe que as coisas não estão sendo fáceis. E não tem essa coisa de terrorismo, né? Pelo menos da minha parte, para estar fazendo isso. Mas como é que tem sido essa mecânica, né? Para manter o grupo, essa confiança, é isso que está existindo. O próprio técnico tem um grupo na mão nesse momento, a direção tem ido até os jogadores a cada momento para explicar esse tipo de situação. Queria que você tornasse público esse momento. Olha, conversa diária sobre a situação do clube, tá? Em nenhum momento, desde que todos foram contratados, sabiam, em todos os momentos, quer dizer, desculpa, todos aqueles que foram contratados sabiam que era um período, assim, de certa forma delicado do CSA, de uma reconstrução, só que todos os esforços têm sido feitos dentro e fora de campo. Tá? Então, assim, eu vejo tanto no dia a dia aqui do clube, dos atletas, dos funcionários, comissão técnica e entrega, também da mesma forma da diretoria. Tá? Então, a gente chega a mais um mês que foi finalizado os seus pagamentos, tá? Sem que o CSA tenha recurso suficiente da instituição para bancar. Então, isso não é algo que eu vejo como orgulhoso, tá? Mas eu vejo que deve ser externado esse esforço da diretoria, de conselheiros, enfim, de todos aqueles que estão no dia a dia ajudando financeiramente ou dando a mão aqui, literalmente, para que seja resolvido algumas pendências, não só financeiras, tá? Então, assim, eu vejo essa união movendo o CSA. Por isso a gente, se possível, conclama os demais para também participar desse processo, tá? Os empresários locais, acho que o clube tem N possibilidades aí comerciais, tá? Como o professor falou, a gente também estamos buscando, eu sei que a torcida tá dolorida ainda da eliminação do Alagoano, da Copa do Brasil, mas a gente busca esse fortalecimento, essa união, força, dentro e fora de campo, o que a gente vê aqui no dia a dia. E os atletas entendem a situação, entendem a grandeza do clube. Claro que buscam as informações, são necessárias e são devidas informações sempre, e a gente está aqui no dia a dia sempre para fazer esse elo, diretoria, jogadores, o clube como um todo. Obrigado, Bonatelli, e obrigado a todos pela presença e participação. Os detalhes, né, de algumas coisas que a gente quis trazer aqui, porque no final do dia a coletiva ela serviu para isso, né? Não é para saber do momento do time dentro de campo, porque muita gente já sabia, tá? Quem acompanha aqui o canal, né, quem tá acompanhando o próprio CSA jogando já tem uma noção de algumas coisas. Agora, essas questões de bastidores, né, de como o clube tá agindo off câmera, né, fora dali das quatro linhas, né? Então, eu acho que é interessante de você saber. Aí o Bonatelli dá detalhes, né, falando dos problemas financeiros, mas que o CSA está seguindo. Tá? Então, enfim, a gente tinha que trazer aqui as informações, né? Essa coletiva aqui, de novo, repito, independente de qualquer coisa, eu acho que foi muito proveitosa. Acho que ela vem num momento diferente, mas que vem num bom momento. Porque aí você explica e comunica com o seu torcedor e passa, eu acho que até uma tranquilidade no momento em que as coisas não estão fora dos eixos, né? Pelo menos não dentro de campo. Como eu já disse, a fase é muito boa, o time é líder, um dos melhores ataques da competição, né? De novo, tem quase 100 times, melhor saldo do grupo, é o líder do grupo, né? Então, enfim, desde a vinda do Moassa, o CSA vem conseguindo aí resolver algumas questões e dentro de campo o time vem sendo muito bem organizado. O que a gente torce é para que as coisas continuem assim, que administrativamente as coisas corram sempre muito bem. Mas deixa aqui nos comentários a sua opinião, que é sempre muito importante, tá? Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Vídeo novo todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like, seu comentário são sempre muito importantes. Tamo junto, valeu e até amanhã. Tchau, tchau.